Salve pessoal, tudo bem com vocês? Nesse último domingo, o Ciro Gomes deu uma entrevista para o Jornal Globo que eu acho que traz alguns bons elementos aqui para a gente fazer uma análise. O Globo aproveitou a presença do Ciro em Brasília, no congresso do PDT, e fez uma entrevista exclusiva ressaltando, a partir da própria fala do Ciro, que ele estaria saindo da toca depois das eleições de 2022. É evidente que ele não ficou recluso, hibernando em casa, mas é fato que ele deu uma pisada no freio em relação a agendas públicas, debates públicos e outras coisas, diminuindo a intensidade da agenda política, confirmando mesmo a intenção de não ser mais candidato. Entretanto, agora parece que ele pode aparecer um pouco mais, mesmo que não seja candidato, participando de entrevistas, debates e outras coisas mais. E não só isso. O nome dele ainda aparece em pesquisas, como aconteceu com a rodada que saiu agora da Paraná Pesquisas, que saiu na semana passada, e tem o nome do Ciro. E como eu já queria comentar essas pesquisas que foram divulgadas, acabou que essa entrevista ajudou a casar as duas coisas e dá para fazer uma análise só disso tudo. Será que o Ciro Gomes está voltando ao jogo? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer quem acompanha o canal até aqui. Queria já ir pedindo um joinha no vídeo. Para quem não se inscreveu ainda, para se inscrever no canal e ativar as notificações para serem avisados quando o vídeo novo sair, quando for publicado. Queria também agradecer aos membros do canal pelo apoio que vocês têm dado até aqui. É com esse apoio que eu posso continuar fazendo o que eu faço aqui e eu vou melhorando aos poucos e tudo mais. A quem acompanha o canal e quer ajudar de alguma forma, eu sugiro se tornarem membros. Vocês podem ter acesso a vídeos com análises exclusivas, lives exclusivas e outros benefícios. Inclusive, ontem mesmo já saiu uma análise sobre a possibilidade de uma terceira via nas eleições dos Estados Unidos nesse ano. Quem quiser se tornar membro, é só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Enfim, vamos ao que interessa. Antes de comentar diretamente a entrevista do Ciro, eu queria trazer um cenário eleitoral interessante que foi apresentado na semana passada pela Paraná Pesquisas. A Paraná é um instituto que tem uma tendência mais à direita e nessa última semana eles testaram alguns nomes na pesquisa eleitoral, especialmente para pensar quem vai ser o substituto do Bolsonaro que está inelegível. Inclusive inelegível por uma ação movida pelo Ciro Gomes, que é o assunto do vídeo de hoje. Nesses cenários testados pela pesquisa, vários nomes foram colocados como substitutos do Bolsonaro e o Ciro consta em todos esses cenários como um possível candidato também. No cenário onde a Michelle Bolsonaro substitui o marido, o Lula lidera com 36,6%, a Michelle vem em segundo com 33%, o Ciro vem em terceiro com 10%, o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, com 3,8% vem em quarto, e o Helder Barbalho, governador do Pará, vem com 1,4%. No segundo cenário, com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, no lugar do Bolsonaro, o Lula tem 36,9%, o Tarcísio tem 25,6%, o Ciro tem 11,8%, o Eduardo Leite 3,8% e o Helder Barbalho 1,3%. No cenário com o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, substituindo o Bolsonaro, a gente tem o Lula com 37,2%, o Ciro em segundo com 14,7%, o Caiado em terceiro com 10,9%, o Eduardo Leite com 5,6% e o Helder Barbalho com 1,7%. Com o Zema no lugar do Bolsonaro, a gente tem o Lula com 37,2%, o Zema em segundo com 14,9%, o Ciro em terceiro com 14,8%, o Eduardo Leite com 5,1% e o Helder Barbalho com 1,8%. Ainda tem o outro cenário com o Ratinho Júnior, onde o Lula tem 36,3%, o Ratinho 17,6%, o Ciro 13,8%, o Eduardo Leite 4,9% e o Helder Barbalho com 1,6%. E como vocês podem perceber, os números do Ciro são até muito bons, dado o resultado da última eleição e toda a situação depois e tudo mais. O Ciro está ali oscilando entre 10% a quase 15% nos cenários que eu apresentei para vocês e isso mostra uma grande resiliência. E o que explica isso? Eu acho que alguns fatores explicam isso, mas o que pode ser destacado primeiro é a questão de sempre a gente ter uma raia ali do meio da centro-esquerda que não é satisfeita integralmente pelo PT. Isso sempre teve no Brasil e foi expresso em candidaturas como a do próprio Ciro em 98, com a do Ciro e do Garotinho em 2002, com a da Marina em 2010 e 2014 e do Ciro de novo em 2018. São pessoas que se enxergam mais à esquerda e não querem o PT. No momento atual, esse desgaste com o PT é cada vez maior. Apesar de meia dúzia aí de lunáticos da direita radical enxergarem o Lula como um radical, um comunista e tudo mais, a verdade é que o governo do Lula hoje é bastante moderado,
é centrista e ele está alinhado com uma agenda pró-mercado, que é expressa na agenda econômica dos ministros ali, especialmente do Haddad e da Tebet. É evidente que isso gera desgaste. Um exemplo disso atual é a greve nas universidades federais, em que o governo bateu o pé e não quer negociar mais, falando que vai dar 0% de reajuste nesse ano, e pronto. E ainda botou os sindicatos pelegos e a militância para perseguir os grevistas. Isso faz com que esse pessoal crie uma decepção, né, nutra uma decepção muito forte com o PT e passe a ver com outros olhos nomes como o do Ciro, por exemplo. Além disso, o Ciro tem uma vantagem de ser um dos poucos a apresentar um projeto diferente do que está colocado por aí, um projeto mais detalhado, mostrando como fazer as coisas, e isso mantém um certo eleitorado. Isso mostra, inclusive, que muita gente que foi de Lula no primeiro turno em 2022 por conta do voto útil pode voltar para o Ciro a depender de um cenário eleitoral. Agora, são números interessantes do Ciro, mas e aí? Tem algo a ser feito a partir disso? E aí, nessa hora, a gente entra na entrevista do Ciro para o Globo. O Ciro Gomes deu uma entrevista, como eu já falei, para o Globo nesse último domingo e trouxe alguns elementos interessantes que valem a pena uma análise. A entrevista do Ciro ela foi curiosa porque ela toca em alguns pontos que ainda são sensíveis para o ex-ministro, especialmente na questão das eleições de 2022, quando houve um rompimento ali na família e o Ciro ficou isolado, sem o apoio dos irmãos na campanha, o que acabou dificultando muitas coisas. O Ciro, que sempre pontuou ali por volta de 11, 12% dos votos em eleições nacionais, acabou ficando com 3% em quarto lugar, atrás da candidata do MDB, Simone Tebet, que começou bem atrás nas pesquisas. Em um determinado momento da entrevista, o Ciro fala que a eleição matou nele a crença no sistema democrático brasileiro, que ele se sentiu deslegitimado de participar. E na sequência dessa fala, ele comenta algo que eu penso ser o elemento mais importante da entrevista e um dos maiores erros do Ciro Gomes nesses vários anos como figura pública. Qual? Ele diz que se sentiu deslegitimado de participar do processo eleitoral e a repórter pergunta se foi por conta dos 3%. E aí ele diz o seguinte, abre aspas, os 3% foram a consumação desse processo. Nas outras eleições eu tive 11%, 12%. Essa gente toda sucumbiu a uma onda fascista. Eu sabia que o Lula não tinha a menor condição de entregar tal esperança mistificadora que resumiu todo o drama para essa classe escolarizada de artistas e intelectuais. Nesse ponto, o Ciro faz uma referência quase que direta a um movimento muito forte que teve ali no primeiro turno para que ele retirasse a sua candidatura para facilitar uma vitória do Lula no primeiro turno contra o Bolsonaro. E isso parece que machucou muito o Ciro. Essa campanha foi encabeçada por figuras como Caetano Veloso, que foi um apoiador histórico do Ciro em várias eleições e que puxou uma hashtag Tira Gomes, junto com vários outros artistas, num esforço organizado para forçar a retirada da candidatura do Ciro, ou pelo menos esvaziar os seus votos, e que acabou dando certo, dado que o Ciro desidratou na reta final. Essa fala do Ciro acaba mostrando uma grande ilusão dele e acaba apontando uma contradição dessa figura do Ciro no processo político no Brasil nesses últimos anos. E do que eu estou falando aqui? O Ciro tem uma capacidade muito boa de leitura da questão econômica, tem uma boa avaliação da política, ele é um cara experiente, mas ele parece estar preso numa análise que não faz mais referência no momento atual. Em uma das suas entrevistas no Roda Viva, nos anos 90, ele comenta uma coisa muito interessante sobre essa relação da esquerda com o centro e mostra como que deveria ser tarefa da esquerda deslocar setores do centro para fora de um pacto conservador com a direita. Ele mostra que setores da classe média, artistas, intelectuais, pequenos e médios empresários não se viam representados em certo discurso da esquerda e acabavam indo para o lado da direita por medo, e que era uma tarefa da esquerda ter um discurso para esses setores. Essa era uma avaliação muito boa que falava com aquele tempo, mas parece que o Ciro ainda está preso nessa avaliação. Por quê? Quando a gente pensa a política dos anos 90 ou da primeira década de 2000, a gente pensa em uma comunicação hegemonizada pela TV, pelo rádio, pelo jornal, e isso criava uma dinâmica em que os extremos ficavam excluídos por conta de um filtro que existia na comunicação. Como o Brasil estava saindo da ditadura e o projeto hegemônico era um liberalismo econômico atrelado a um liberalismo político num sentido formal, esses meios de comunicação tinham o poder de filtrar o discurso das figuras políticas. Daí, você tinha blocos da direita e da esquerda disputando o tal do eleitor de centro, que é esse cara mais moderado, que vai definir a eleição. A tarefa era conquistar o seu lado do espectro político e partir para a conquista do centro num segundo momento. E aí você percebe que a eleição em 2 turnos mesmo é uma forma desenhada de acordo com esse cenário.
você reina no seu campo no primeiro turno, derrotando os outros adversários que supostamente estão no mesmo espectro político que o seu, e depois você parte para conquistar esse eleitor de centro, supostamente moderado, no segundo turno. A leitura do Ciro parte dessa ideia. Você vai ter uma corrente de opinião, como ele já disse algumas vezes, de artistas, intelectuais, jornalistas, empresários, defendendo um corpo de ideias, e isso vai se expressar no processo eleitoral. Só que tem um problema. As coisas não funcionam assim mais na política. Com o crescimento do uso das redes sociais, a forma com que o eleitor consome a política mudou drasticamente. Esse filtro exercido pela mídia acabou e agora o que existe é o discurso direto do eleitor com o líder. Então isso abre espaço para os extremos. Nesse aspecto, a gente tem uma situação que a gente está imerso em mais de 30 anos de estagnação econômica, numa gestão brutal de uma desigualdade muito forte aqui no Brasil, e o sentimento geral das pessoas com a política e com as elites é negativo. Então, a aposta em uma vanguarda intelectual acaba sendo uma aposta errada pelo fato de que a grande maioria do nosso povo despreza essa vanguarda. Essa vanguarda é justamente representante dessa sociedade que deu as costas para esse povo. Por isso que o Bolsonaro ganha tantos pontos batendo de frente com o STF, com a Globo, com os artistas. Ele captou esse sentimento antissistema da população e alimenta isso de acordo com seus interesses. E o Ciro, a meu ver, ele nutre uma ilusão de que vai receber o apoio dessa turma e acaba esperando uma validação que ele nunca vai ter. Isso, inclusive, explica aquele episódio com o Gregório, onde eu realmente acho que o Ciro esperava fazer um debate e tentar convencer ali o Gregório do seu ponto naquele momento, o que evidentemente deu errado. E aí, a gente entra nessa dinâmica atual da eleição e da forma como as coisas acontecem na comunicação política. Não existe mais essa questão de você disputar o eleitor de centro, você fala direto com o eleitor e com as redes sociais funcionando a mil, você tem uma situação em que você acaba fortalecendo um discurso mais direto e você fortalece até os extremos. Por isso, eu sou grande crítico dessa aposta do Lula, do PT, de apostar tudo na institucionalidade e uma defesa vazia da democracia. E aí, a partir dessa reflexão, a gente entra numa grande contradição da figura política do Ciro, que é o seguinte: o Ciro é um cara que, de certa forma, ele defende uma ruptura com uma forma de fazer política, de pensar a política, de pensar a economia, mas ao mesmo tempo ele espera ser validado e ter o apoio dessa mesma elite, seja ela artística ou empresarial, para fazer esse projeto, para empurrar esse projeto. Se você pegar essas principais figuras políticas atuais, o Ciro é uma das poucas que tem entrada na mídia, que consegue dar entrevista em grandes meios e consegue fazer um debate econômico fora do padrão, fora do que está convencionado. Então ele consegue fazer uma defesa mais profunda de mudanças. Só que boa parte dessa elite artística, intelectual, parte do empresariado, da mídia, não quer uma mudança. Então, não adianta esperar nada dali. Não adianta nutrir uma expectativa em relação à turma do Caetano Veloso ou da Paula Lavigne, que nada vai sair dali. E aqui o problema não é com o nosso povo, é com a nossa elite, que se acomodou com a mediocridade com que o país se encontra e se refugia em um falso progressismo do lado artístico e que se acomoda do outro lado a um modelo econômico que está destruindo o Brasil do lado da mídia e do lado do empresariado. O problema aqui é nutrir esperança de que isso vai ser diferente. Daí a decepção do Ciro com essa turma. Só que aí entra o problema do próprio Ciro, que no fundo não deveria se preocupar em ser aceito por essa galera que no fundo não está querendo mudar as coisas. Isso acaba escancarando essa grande dificuldade do Ciro, que tenta emular um discurso antissistema de um lado, enquanto espera ser abraçado por uma parte do sistema de outro. E aí, diante disso tudo, cabe ao próprio Ciro decidir o que fazer do seu futuro. Só ele pode dizer se nutre esperança em se candidatar de novo ou não, e aí o futuro vai dizer pra gente. De qualquer forma, aqui volta uma discussão que eu já disse. A dinâmica política mudou e a gente não pode ter uma visão dos anos 90 em relação à forma como a política funciona hoje. A comunicação hoje é muito mais direta, mais dinâmica, ela precisa de uma estrutura muito forte para fazer com que a liderança fale diretamente com as pessoas, fora do filtro da mídia ou das outras máquinas de comunicação. Isso é algo muito mais poderoso do que esperar uma validação de uma certa elite que nunca vai vir, que já não tem o impacto, a força que tinha antes. Como a gente viu, o Ciro tem um capital político ainda considerável, mesmo depois da forte derrota em 2022, e ele pode pensar em trabalhar com ele mesmo não sendo candidato. Existe uma insatisfação com o governo muito forte hoje e que pode ser explorada num discurso crítico que o Ciro já tem em relação ao governo
e é um dos poucos que traz uma crítica a essa austeridade neoliberal praticada pelo governo Lula. Então existe espaço para uma crítica ao Lula, ainda fala mais, existe espaço até para uma força política vindo contestar o Lula pela esquerda, dado que fica evidente que o PT hoje caminha para ocupar o espaço que antes o PSDB ocupava. Cabe refletir qual é a melhor forma de fazer essa crítica, a melhor forma de organizar essa crítica em torno de um movimento político a nível nacional. E aqui cabe uma última reflexão. Já tem um tempo que eu tenho visto um discurso que tem me incomodado muito, que é o de que o nosso povo é burro, de que esse negócio de apostar na inteligência do povo é um erro. Olha, gente, isso é um discurso arrogante que não chega a lugar nenhum e que cria uma ilusão de que a pessoa que fala isso faz parte de uma elite intelectual que vai conduzir o Brasil para o caminho certo. No fundo, esse pensamento é muito parecido com essa elite intelectual aí da esquerda Leblon que eu tanto critico aqui. É a turma que acha que é superior, que é mais estudada, que vai tutelar as escolhas das pessoas como se elas fossem incapazes. É justamente por conta dessa atitude condescendente que boa parte do nosso povo despreza a nossa elite. E despreza com razão. Cabe refletir se repetir isso em uma outra roupagem é uma boa ideia ou se o resultado vai ser o mesmo desprezo que a outra turma tem. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço de novo o joinha se você gostou do vídeo. Deixo o convite para se inscrever no canal, acompanhar o que eu estou fazendo aqui. Se você quiser uma avaliação minha sobre a candidatura do Ciro, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E vou deixar também o link de uma avaliação que eu tenho sobre por que eu acho que o PT está caminhando para ocupar o lugar do PSDB na política nacional. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todos e até mais.